As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Vamos conversar, Adelor, sobre um assunto que acho que pode, de certa maneira, auxiliar algumas pessoas diante de tudo que a gente tem vivido ultimamente. Vamos partir de uma suposição. Imaginemos uma pessoa que tenha sido privada da dignidade dela, tenha sido privada dos sonhos dela, tenha passado por tremendas humilhações e tremendas perdas. Uma pessoa que tenha sido presa e tenha visto assassinatos tremendos, brutalidades. Como será que uma pessoa dessa, se sobreviver a tudo isso, como será que tal pessoa depois encaminhará a vida dela? Será que vai conseguir retomar as coisas? Vai conseguir refazer a trajetória? Pois houve um filósofo chamado Levinas. Levinas nasceu na Lituânia, no início do século passado, que passou por tudo isso, entre outras coisas. Foi preso, esteve num campo de concentração e passou grandes horrores na vida. E desenvolveu um pensamento, uma filosofia belíssima. Veja o que ele propõe a gente. Ao invés de imaginarmos as coisas do mundo dos outros, ele convida, num ato de coragem, a irmos de fato lá. Olha, um exemplo. Um soldado numa trincheira, ele dá um tiro e lá no outro lado ele mata alguém. Para ele, aquele alguém é um número. Ele até festeja porque está ajudando o país dele e tal. Ele não conhece nada daquele que ele matou, né? Agora, se esse soldado e aquele outro estiverem presos numa mesma cela e aquele outro contar para ele: puxa, eu tenho uma esposa me esperando em casa, eu tenho 3 filhos, o meu filho menorzinho, ele tem problemas, eu trabalho muito para dar uma cadeira de rodas a ele, e a minha esposa é uma mulher muito generosa, ela ajuda os pobres e tudo mais. Ao conhecer esse outro soldado, será que ele terá a mesma facilidade em puxar o gatilho? Será que ele terá será que ele faria com a mesma frieza um assassinato como antes ele fazia? Provavelmente não. É isso que Levinas propõe. Claro que ele coloca que há muitos empecilhos. Ele diz que a linguagem, por exemplo, é um aspecto que engana muito. Quando a gente conversa com uma pessoa, quando uma pessoa se expressa, a gente tem uma parte dessa pessoa. Provavelmente a pessoa é muito mais do que isso. Ela é muito maior. E ele fala também que o nosso rosto é um portal, uma espécie de portal para o infinito, para os horizontes muito amplos. Quando a gente entra em contato com uma pessoa, a gente entra em contato com uma parte dela. Avaliar uma pessoa por uma atitude, por um momento, por uma consequência momentânea, é tornar muito pobre a existência dessa pessoa. E por último, Levinas, nessa breve explanação, fala do desejo metafísico, que é aquele desejo que é desejar mais do que a gente pode ser, do que a gente pode ter, e é um desejo que muito mais do que nos completa, ele nos diminui e nos esvazia o objeto desejado. Claro que foi assim que esse filósofo resolveu os problemas existenciais dele e de uma geração inteira, e ele é muitíssimo bem quisto e estudado hoje no mundo inteiro. Agora, trazendo isso para a filosofia clínica, a gente deve ter certos cuidados, porque às vezes a linguagem diz tudo. Às vezes uma pessoa, a gente olha para o rosto de um filho e nos olhos dele, em um segundo, a gente vê tudo. Toda uma expressão, toda uma existência. Às vezes a linguagem pode dizer tudo. E também, muitas vezes, ir ao mundo do outro não é uma prerrogativa para que a gente possa conhecer. Nós podemos conhecer uma pessoa pelo raciocínio, pelas buscas, pelos elementos sensoriais, pelos sonhos dela,
há muitas maneiras. Não necessariamente a gente tem que ir ao mundo do outro. E, por fim, os desejos. Muitas vezes há desejos que, mesmo ilusórios, mesmo que nos enganem, eles nos completam. Eles, de várias maneiras, podem constituir dentro da gente demandas muito profundas. Com tudo isso, Adelor, eu quero mostrar como Levinas resolveu os problemas existenciais dele através de um pensamento que é belíssimo, mas também quero mostrar como para cada pessoa a constituição de uma resolução é única. As fórmulas mágicas são bonitas no papel. Na prática, cada caminho terá que ser traçado e caminhado por cada pessoa de uma maneira única. Quero desejar um bom retorno ao seu trabalho depois das suas férias, Adelor, e um grande abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima quinta-feira.